Pronto. Olá, boas horas para todos e todas acompanhando a nossa aula. Já cumprimentei as pessoas que estão aqui presentes ao vivo com a gente nesse momento, mas aí cumprimento agora as pessoas que vão estar nos assistindo posteriormente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boas horas para todos e todas que estiverem nos assistindo, dando continuidade ao nosso mini curso de tecnologias educacionais, seguindo para uma temática excelente, uma temática esperada, uma temática que uma temática acerca da qual queremos aprender bastante aqui. Então, vamos conversar nessa aula aqui de hoje sobre a gamificação das aulas de língua com recursos digitais. Então, essa é a nossa temática, tendo como objetivo desse momento a demonstração de jogos digitais que podem dinamizar as aulas de professores em contextos virtuais e também contextos presenciais. Nessa perspectiva, a gente vai trabalhar também com um interesse especial na demonstração de exemplos do uso de jogos, pensamento talvez voltados para tecnologias móveis, e teremos aqui, enquanto objetivos específicos, a seleção de aplicativos, de sites, de tecnologias móveis ou não, demonstrando um repertório de recursos que o professor pode ter para inserir esses jogos em sala de aula. Então, vamos pensar aqui em ferramentas específicas e na escolha dessas ferramentas para abordar efetivamente essa temática da gamificação das aulas de língua com recursos digitais. Então, feita essa apresentação no momento, agora importantíssimo apresentar o nosso palestrante, né, a nossa estrela da noite dessa aula de hoje aqui, desse momento que vamos ter. Então, estaremos aqui nessas próximas horas com o professor Diogo Wexer, professor de língua estrangeira, formado pela Escola Superior em Línguas Vivas, Sofia Esther Brocken de Spangenberg, Linguitas, né? Também conhecida como Linguitas, e diplomado no ensino de espanhol como segunda língua pela UNSAM. Há 17 anos atua como docente em escolas plurilingües da cidade de Buenos Aires e também na formação de professores no Instituto de Enseñanza Superior de Línguas Vivas, Juan Ramón Fernández, ministrando a disciplina Sala de Música, Plástica e Juegos, né? Então, nosso palestrante já está aqui presente, pronto para nos trazer este conteúdo muito legal, elaborado por ele, e aí já adianto de cara, já deixo esse spoiler aqui de que é um conteúdo realmente muito legal. Passo a palavra para o palestrante, já especificando como é que vão ser nossas regras de funcionamento de mediação aqui, tá bom? Então, para os participantes presentes, né? A gente tem estimulado sempre a interação ao longo das aulas das semanas anteriores, foi nessa mesma ótica, então a gente estimula a participação das pessoas presentes, vocês podem se colocar aqui ao longo da conversa, não há nenhum problema, pode haver uma conversa no final, mas ao longo da fala do professor, vocês também podem se colocar aqui, podem tanto colocar perguntas no chat, e aí, se isso ocorrer, eu vou ficar encarregado de prestar atenção, de informar o professor que existe uma pergunta no chat. Se quiserem pedir a palavra também, podem levantar a mão, eu também informo ao professor que tem uma pessoa pedindo a palavra, e aí a gente passa a palavra para quem quiser participar também, tá certo? Então, feitas essas considerações finais, agradeço imensamente a presença de todos, de todas, passo a palavra para o nosso palestrante, professor Diego, muitíssimo obrigado pela presença, seja bem-vindo e estamos ansiosos aí para ouvir a sua fala. Muito bem, muito obrigado, Felipe, pela apresentação. Você falou a palavra estrela, acho um pouco enorme a palavra estrela para mim, mas, bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse mini curso de gamificação das aulas de língua com recursos digitais. Em primeiro lugar, agradeço o Felipe pelas palavras, queria muito agradecer a Camila também pelo convite a esse mini curso. São oportunidades únicas, acho, né, para as pessoas terem uma capacitação, uma formação continuada como professores, futuros professores, ou pessoas que gostam da língua portuguesa ou que gostam dos recursos digitais. Temos que aproveitar esses espaços, acho, são muito ricos. Acho que as verdadeiras estrelas são as pessoas que organizam
esses espaços, né, que são gratuitos, que todo mundo consegue participar e que fazem parte da nossa formação como professores, tá? Como eu gosto muito da gamificação e como eu gosto muito de jogos, eu trouxe aqui e queria abrir essa apresentação, esse mini curso, com um joguinho bem fácil, bem simplesinho que eu preparei com o Geniali e que vou compartilhar aqui no chat. Pessoal, então, vou colocar aqui no chat o link, vocês podem clicar. É um jogo que vai testar o seu conhecimento sobre a geografia brasileira. Sei que todo mundo aí, sei que algumas pessoas aí já colocaram, né, cara de, não sabia que seria assim o curso, mas não, é só para testar, gente, para se divertir um pouco e para ver um exemplo, né, e tipo aquecimento também. Tá, então vou colocar aqui no chat, vocês podem clicar diretamente. Eu vou compartilhar igualmente aqui na tela, caso alguma pessoa não tenha a possibilidade de ter acesso, vamos compartilhar aqui na tela esse jogo das bandeiras, como eu batizei. Vamos dividir aqui a tela com vocês e o jogo das bandeiras. Tomara que todo mundo consiga acessar. É um jogo que demora mais ou menos um minutinho. Se vocês conhecem as bandeiras dos estados do Brasil, vai ser muito mais rápido ainda, mas é um momento também para aprender, né? Então, vamos ver, todo mundo entrando aí no Geniali, nessa plataforma aqui, já vamos falar sobre ela, que é uma das estrelas. Tomando a palavra do Felipe, é uma das estrelas que vamos ter hoje. Acho uma ferramenta muito, muito boa. Então, vamos começar, pessoal, com esse jogo. Pessoa que terminou pode colocar assim o joinha. Sim, vamos começando com... Vamos aproveitar aqui, vou mostrar um pouquinho como funciona isso aqui, né? Tem um abrir, a gente clica aí no abrir. E aqui diz, ajude os turistas. Um grupo de turistas de vários países decidiu visitar alguns estados do Brasil. Para organizar as fotos por estado, eles decidiram tirar uma foto da bandeira em cada aeroporto. Porém, quando regressaram aos seus países, esqueceram do nome de cada lugar que visitaram. Bora ajudar eles. Então, aqui é só clicar na frase e tem o tempo correndo. Então, é melhor se apressar com isso. Aí é começar. A primeira pergunta é, qual é a bandeira do Rio de Janeiro? Aqui temos pessoal do Rio de Janeiro. Então, vai ser muito fácil para eles, para elas. Então, vamos clicar aqui na bandeira do Rio. Primeira bandeira. Muito bem. Qual das seguintes bandeiras pertence ao estado de Goiás? Alguém quer falar aí? Quer abrir o microfone e falar qual a bandeira do estado de Goiás? Vamos lá, gente. Isso não é aula de geografia, tá? Fiquem tranquilos. Mas vamos ver. Quem abre? Colocaram aí no chat. Qual a bandeira do estado de Goiás? A primeira. Muito bem, pessoal. Muito bem, vamos clicar aí na primeira. Essa bandeira do estado que faz divisa com o Uruguai é a bandeira do estado de Paraná, a bandeira de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul, eu Rio Grande do fico com os Sul. gaúchos. Muito bem. Vamos lá, o povo gaúcho. Qual a bandeira do estado de Rondônia? Difícil essa, para o pessoal que não conhece as bandeiras dos estados, muito difícil. Qual a bandeira do estado de Rondônia? Pessoal, podem colocar aí no chat. Vamos ver. Mataram uma pessoa. A segunda fila ali, azul, amarela e verde. Muito bem. Vamos lá. Segunda fila. Isso aí, muito bem. Qual a bandeira do estado aí que está colorido? E como se chama também podemos acrescentar. A bandeira do estado, pessoal. Amapá, muito bem aí, Abigail. Excelente. Muito bem. Amapá. A seguinte bandeira pertence ao estado de Piauí? Pertence? Tá certo. Pertence? Não, errado, muito bem. Errado. Não vamos falar aqui estado pertence por enquanto.
Qual é a bandeira mais parecida com a do estado de Alagoas? A do meio. A primeira. Será que é a primeira? Vamos ver. Vamos clicar aí na primeira. Infelizmente não. Qual a bandeira do estado mais parecida com o estado do Alagoas? A segunda. A segunda é a bandeira mais parecida. E acabou. Parabéns, os turistas agradecem a sua ajuda, né? E terminamos em 2 minutos e 45 segundos. Muito bem, bastante bom tempo tiramos aqui. Imagino que as pessoas que sabiam, que conheciam as bandeiras, fizeram em um tempo menor. Esperem aí que eu vou dividir a tela mais uma vez. Aí estamos. Muito bem, pessoal. Então, queria começar essa apresentação com esse mini aquecimento, essa brincadeira que foi feita com o Geniali, justamente, que é uma das plataformas que a gente vai ver. Não vamos aprender plataformas, sim, hoje não é uma aula de plataformas, sim, vamos mostrar as plataformas que existem e as possibilidades que essas plataformas têm. Depois, o que eu sempre recomendo é fuçar na plataforma, né? Experimentem, testem possibilidades, entrem. Geniali não é uma plataforma fácil, né? Assim, na primeira impressão, não é uma plataforma fácil. Como outras, tem outras como o Kahoot, como o WordWall, que já vamos ver, que são muito mais fáceis. Geniali parece uma plataforma difícil, leva um tempinho se acostumar a ela, mas é uma plataforma ótima e super completa, e tem coisas muito boas, e se está usando muito hoje na atualidade. Tem pessoas que usam para tudo quanto é atividade e apresentação, usam Geniali. Eu, na verdade, subestimava um pouco, sim, reconheço, subestimava um pouco, achava que havia outras melhores, mas quando descobri as características que essa plataforma tem, assim, fiquei apaixonado, completamente. Depois vou mostrar uma coisa que eu fiz também, que não vou colocar aqui para jogar, porque é um pouquinho mais extensa, mas daqui a pouco vou mostrar. Então, aula de gamificação das aulas de língua com recursos digitais. Alguém já ouviu, imagino, a palavra gamificar? Sim. Acho que a primeira palavra que vocês podem... Eu já fiz atividade no Genial. Muito bem. Aí, tem aí pessoas que estão compartilhando. Muito bem, acho ótimo isso, tá? Acho ótimo. E as pessoas podem clicar, tirar ideias também. Esse é um pouco também o sentido dessas trocas, né? Por isso eu gosto de que existam essas trocas no chat, né? Porque as pessoas podem tirar ideias de outros colegas e tal. Então, vamos começar com essa apresentação, que é para isso que vocês estão aqui, certo? Não para a aula de geografia, de bandeiras do Brasil. Então, pessoal, o que é gamificar? Quando a gente ouve essa palavra, né, gamificar, o primeiro verbo que vem na cabeça é jogo, né? Criar um jogo. Mas gamificar consiste, como aqui diz, em aplicar elementos e mecânicas de jogos em contextos não relacionados à educação. Sim, isto é importante. Contextos não relacionados a jogos como educação, mercado de trabalho, a publicidade. Diferente é o aprendizado baseado em jogos. Que é aprendizado baseado em jogos, utiliza jogos como ferramentas de ensino, aproveitando suas características interativas e desafiadoras. Qual é a diferença? Na gamificação, a gente usa mecânicas de jogos. As mecânicas de jogos como pontos, como os níveis, como as recompensas que fazem parte dos jogos, né? Isso para motivar os alunos e transformar o ambiente de aprendizado em algo mais interessante e dinâmico, né? Contrariamente, a diferença com o aprendizado baseado em jogos é que os professores utilizam jogos que já existem como ferramenta de ensino, né? Como o Jeopardy, né? Que todo mundo conhece, aquele das perguntas, né? Que tem pontuação para cada pergunta, ou aquele clássico que a gente usa muito também, que é o Adivinha Quem, né? Aquele que a gente usa muito para trabalhar a descrição física, por exemplo, né? E que também usa para trabalhar com personagens famosos e tal. Então, o objetivo aqui, como a gente falou, dessa gamificação, é justamente aumentar a motivação, né? O engajamento e a efetividade do processo de aprendizagem. Eu tenho muita experiência em trabalho com crianças, né? Ou seja, a minha maior experiência é trabalho com crianças, né? No ensino fundamental. Então, quando a gente pensa em jogos, né, que é mais significativo para uma criança que um jogo, uma brincadeira.
né? Faz parte do mundo deles, né? Então a gente tem que pegar esse negócio, né? Essa motivação, esse engajamento que ela vai ter quando a gente trabalha através de uma brincadeira. De fato, aqueles que trabalham, aqueles professores que estejam aqui, que trabalham no ensino fundamental, né, no primeiro ciclo, sobretudo sabem que o ensino de línguas estrangeiras, o ensino de línguas, o trabalho é através de jogos, né, de cantigas, de danças, né, de brincadeiras diferentes. Então, vamos passar para o próximo slide aqui. Gente, vocês, se eu estou indo muito rápido, vocês querem fazer uma pergunta, podem falar, podem me interromper, tá? Como falou o Felipe. Eu, às vezes, não vou estar dando olhada aí no chat, porque estou na apresentação, então, aí não consigo ver as duas ao mesmo tempo. Mas aí vocês podem abrir o microfone, perguntar, interromper, fazer um comentário e pronto, tá? Sem problema, não se preocupem. E aqui temos alguns conceitos, né? Temos os jogos sérios. Não sei se vocês ouviram falar desse conceito alguma vez. Né? O jogo sério é um jogo que é criado especificamente para ensinar ou treinar habilidades específicas, como simuladores. Né? Viram um simulador de voo que usam ou aqueles jogos que usam para ensinar programação? Bom, são jogos que são criados especificamente para ensinar ou treinar habilidades. Sim, por isso são diferentes ao conceito, ou a gente não usa o jogo sério quando a gente fala de gamificar, né? Estamos falando de coisas diferentes. Por isso aqui vocês podem ver a diferença entre aprendizado baseado em jogos, que como falamos é usar um jogo que já existe para isso, e gamificar, que é usar características de jogos em um ambiente educativo, no nosso caso. Tá? Então aí temos algumas diferenças. Elementos da gamificação, primeiro, né? Temos os pontos, insígnias ou rankings, né? Então, fazer uma atividade e que os alunos ganhem pontos para essa atividade é um elemento que motiva os alunos a atingir objetivos e competir de forma saudável, né? Aqui é importante isso, né? Salientar esta concorrência, esta competição de uma maneira saudável. Aí é muito importante o papel do professor, né, e o rol do professor, né, de que maneira encara esse tipo de atividades. Depois a gente tem por aqui os níveis e desafios, né, a progressão por níveis e os desafios aumentam o interesse dos alunos, incentivando-os a superar obstáculos, né. Então, você passou para o seguinte nível, né, você conseguiu, por exemplo, níveis de dificuldade em atividades gramaticais, né? Então, os alunos começam com frases simples e vão progredindo para frases mais complexas conforme vão demonstrando domínio. Isso seria aumentar o nível ou passar para o nível seguinte, né? E a questão das narrativas, histórias, isto muito, muito importante, que já vamos ver na apresentação com o Geniali, né, nos breakout rooms, ou salas de escape, né, como a gente conhece. O importante é que a narrativa, né, isso vai transformar completamente a aula em uma jornada com enredo, né, e torna, na verdade, o aprendizado muito mais imersivo. Né? Então, por exemplo, não sei, criar uma narrativa onde os alunos são exploradores de uma nova língua e precisam desvendar mistérios linguísticos, né, para avançar na história. Ou, como vamos ver, uma atividade sobre um fato histórico, né? Então, os alunos vão atravessando, ou vão ganhando prêmios, né, na medida em que eles vão avançando. Então, aí tem uma narrativa, tem uma história. Você é um detetive que tem que descobrir tal coisa, ou você é um cavaleiro da Idade Média e tem que chegar a... Então, aí a gente colocou uma história. E nessa história você vai colocando desafios. Nesses desafios tem pontos, tem rankings, não tem níveis diferentes que eles têm que ir atravessando. Então, vejam como para uma criança, para um adolescente é muito mais interessante. Hoje, né, na atualidade, né, onde a criança, adolescente tem aí o celular por perto e vai ter pessoas que digam, não, mas o adolescente está o dia completo com o celular. Será que ele tem que continuar com o celular em salas de aula, jogando videojogos? E vamos ter, sim, esse tipo de vozes contra essas dinâmicas, né? Mas faz parte do mundo, né? Faz parte do mundo deles, né? É significativo. Vamos avançar. Gente, por enquanto, dúvidas? Alguma pergunta vocês queiram fazer? Esperem que eu vou dar uma olhada aí no chat.
Muito bem, aí, valeu, Edgar, aí, que compartilhou a sua dinâmica. Muito bem. Vamos avançar aqui. Tipos de jogadores. Que tipo de jogadores a gente tem, né, quando apresenta um exercício, um assunto gamificado, né, uma atividade gamificada? Com que tipos de jogadores a gente pode se encontrar? Então, tem os exploradores. Não, os exploradores são aqueles que gostam de descobrir novas informações e aprender com curiosidade. Por exemplo, esse tipo de alunos, né, os alunos exploradores, uma atividade que envolva pesquisa ou descoberta, como buscar o significado de palavras novas, seria excelente, né? Isso seria um aluno explorador. Tem os alunos realizadores, motivados pelas metas e conquistas. Então, aqui tem alunos que gostam de completar tarefas e alcançar objetivos claros, né? Por exemplo, eu poderia criar desafios de gramática ou ortografia, onde eles ganham pontos ou prêmios por cada tarefa que eles vão concluindo. E tem os alunos socializadores, que preferem trabalhar em equipe e colaborar com os outros. E vamos ver depois um aplicativo, que é o Class Dojo, que não sei se vocês conhecem, porque não é muito conhecido, que é ótimo para isso. Que tem uma série de atividades colaborativas em que os alunos entram em salas e têm que, por exemplo, montar a sua escola perfeita, né? Então, em grupos de alunos tem que montar uma escola, ou monte seu café da manhã preferido, ou seu alimento preferido. Então, entre eles tem que montar, uma mistura entre Minecraft, né, que alguns com certeza conhecem, aqueles que têm filhos, sobrinhos, com certeza conhecem Minecraft, e atividades lúdicas, né, com matemática, com língua, etc. Então, aqui, tipos de jogadores que a gente pode encontrar: exploradores, realizadores, socializadores. E aqui, gente, o mais importante para a gente, que é o papel do professor. Como a gente falou antes, importante quando a gente coloca uma estratégia gamificada, uma dinâmica gamificada, saber dirigir essas atividades, né, eliminando tudo aquilo que poderia ser negativo, né, tudo aquilo que tem a ver com a concorrência, com a competência, eliminar tudo aquilo, né. Então, aqui o papel do professor vai ser um professor facilitador, em primeiro lugar, né, um professor que orienta e conduz a aprendizagem por meio de desafios lúdicos e atividades gamificadas, né, aquilo do professor guia, né, aqui não é mais o professor o dono do saber, né, um professor guia, o professor que vai guiando os alunos para chegar a esse conhecimento, né, um facilitador de experiências, né. Então, aí o professor cria os desafios, orienta os alunos, incentiva o trabalho em equipe, a competição saudável, né, e um papel completamente de guia, né, vai ajudar os alunos a navegar pelo processo de aprendizado gamificado. Um exemplo poderia ser, não sei, organizar uma atividade de grupo, os alunos aí precisam resolver um enigma linguístico, ou uma atividade linguística, e o professor atua como facilitador e dá dicas quando é necessário. Sim, a gente tem que sair tem que tirar da cabeça aquela ideia do professor dono do saber, né? Temos o professor dono do saber, né, gramaticalista, condutista, né, de outra época, e o professor guia, né, o professor que vai guiar os alunos até a sua aprendizagem, né, vai guiar os alunos para o caminho certo. O professor é também criador de ambientes engajadores, né, é fundamental criar ambientes onde os alunos se sintam motivados a participar. Isso pode incluir histórias, criar histórias, usar tecnologia interativa, premiar o esforço e a participação, né? Por exemplo, usa, professor, uma narrativa, como descobrir um tesouro linguístico, né? Onde cada atividade resolvida é uma pista para o próximo desafio, né? Então, aí um criador de ambientes engajadores. E, por último, é um observador... Fala. Desculpa a interrupção, só porque surgiu uma pergunta justamente sobre o que você está comentando agora, sobre o termo engajador, né? O que seria um ambiente ou algo engajador. Então, nessa perspectiva, o colega Christian até esclareceu aqui sobre a questão do engajamento, mas se você puder falar um pouco a respeito, também acrescenta aqui ao interesse dos participantes. Isso, acho que a definição do Christian é excelente, né? Aí ele colocou engajar, comprometer, envolver, incentivar os alunos
a participarem, justamente isso, né, criar ambientes engajadores, que os alunos tenham vontade de participar, né, que chamem a atenção deles, né, que incentive, que motive os alunos a participar. Uma palavra que se usa muito em educação, né, que é fazer uma atividade engajadora, uma dinâmica engajadora, uma dinâmica que chama a atenção, né, que as pessoas querem participar, né, as pessoas não podem deixar de participar, motiva essas pessoas. Obrigado, Christian, aí pela participação, e Carolina também pela pergunta, gente, é muito rica essa troca, e agradeço muito aí as respostas dos colegas. Professor Diego, posso fazer um comentário só rápido, acrescentando aí a reflexão? Engajamento, assim, é um construto que existe no campo da psicologia, né, até um construto bastante complexo de ordem cognitiva, mas a gente pode pensar em vários tipos de engajamento, né? Então, existe um engajamento que é de natureza mental, de natureza cognitiva, tem um engajamento que é comportamental, e aí está ligado ao estímulo a um determinado tipo de atividade, e também você tem um engajamento mais emocional, quando se mexe ali com essas mobilizações de cada pessoa. E aí é interessante, porque a fala do professor Diego até aponta para o poder da gamificação de atuar em todas essas esferas, a esfera cognitiva, a esfera comportamental, a esfera emocional, e aí fica bem claro na apresentação dele aqui esse potencial. É isso aí. E até quando aí você estava falando, Felipe, me lembrei, né, daquilo que a gente sempre procura quando a gente fala em aprendizagem significativa, né, trabalhar com o que o aluno já traz também, né, com o mundo dele, com a experiência que esse aluno tem. Então, isso mexe com o emocional dele também, né, com a experiência prévia que ele traz. Então, quando a gente cria esse ambiente engajador, com certeza tem que ter em conta e tem que considerar esse aluno. Eu não posso fazer uma mesma atividade para todo mundo, né? A minha atividade não vai ser a mesma, não vai ser tão engajadora para esse aluno como para outro tipo de aluno. Eu sempre me lembro e sempre recomendo um livro muito bom, muito interessante, que se chama Fala Maria Favela, que é uma experiência de um professor, né, um professor Antônio Leal, que ele faz uma experiência na Rocinha, né, na comunidade na Rocinha, e ele falava, né, do material, uma experiência que lá na década de 80, né, início de 80, né, durante a ditadura militar no Brasil, etc. Ele falava, esses alunos da comunidade recebiam materiais que pediam para eles escreverem sobre as suas férias, sobre meu presente de Natal, sobre as fadas, né, sobre as princesas, ele falava, não tem nada a ver com o mundo deles, né, e aí ele consegue destruir, de certa maneira, as cartilhas que eles recebiam, e começa a montar cartilhas novas, né, com os interesses e tal, né, muito baseado nas palavras de Paulo Freire, né, usa muito a palavra geradora, né, o conceito de palavra geradora, mas é um livro muito, muito interessante. Se depois temos a possibilidade, eu tenho o livro em PDF, não sei se a gente pode fazer isso, né, Camila, você dá o ok, a gente consegue liberar e dividir livros aqui com o pessoal, né, é um livro que já acho que não é editado mais, né, eu consegui no Sebo lá em Campinas, perto da Unicamp, uma vez, e nunca mais vi numa livraria. Acho que é um livro que já infelizmente não é editado mais. Mas depois, se a gente conseguir, eu posso compartilhar, aí passo para a Camila, e ela consegue aí dividir com o pessoal. Um livro muito, muito lindo. Experiência alfabetizadora, né, em comunidade, que foi escrito na década de 80, e é super atual, ou seja, parece que tivesse sido escrito faz... quanto às críticas, né, do professor, quanto ao sistema, né, é um livro ótimo, excelente. Muito bem, então, voltando aqui para a apresentação. Aí a gente viu, então, o papel do professor, né, a importância. Aqui algumas ferramentas que já vamos ver daqui a pouco, né, o Geniali como uma ferramenta estrela para mim, né, quanto às possibilidades, e o Kahoot, também uma ferramenta muito boa quanto à competição. De fato, a plataforma mudou nos últimos tempos, mudou de maneira positiva e acrescentou dinâmicas muito mais competitivas e até fez uma ilha na qual os alunos vão atravessando desafios e, além de responder as perguntas, tem que brincar com moedinhas e com coisinhas bem típicas, não? Ou seja, ficou um entorno super gamificado, né? Quando a gente fala em... pessoal, acho que tem algum microfone aí aberto. Não, sim, parece que Aí estamos.
Estamos ao vivo com... Não sei se dá para... Isso, vou identificar aqui e fechar se alguém abrir por engano, tá bom? E a gente já agiliza e fecha aqui para não ter nenhuma interferência aqui na fala do professor. Legal, obrigado. Vamos ver aqui, temos alguns comentários, não queria avançar sem antes ler os comentários. Quando os alunos, Caroline Chaves, quando os alunos não estão motivados, mesmo com um professor engajado, ocorre muito, é importante explorar diferentes estratégias para captar o interesse deles e fomentar um ambiente de aprendizagem dinâmico, 100%, né? Ou seja, tal e qual como falou a Caroline, né? A gente não fala que seja muito fácil engajar os alunos, né? De fato, às vezes, vocês levam uma atividade que vocês acham super engajadora e quando chegam na sala de aulas, os alunos odiaram, né? Ou acharam muito uma chatice, né? E não gostaram. De fato, às vezes tem a ver com a idade, tem a ver com o interesse, tem a ver com o contexto e às vezes nem isso, né? Às vezes eu tenho 2 sétimo ano, né? Na escola onde eu trabalho, no ensino fundamental, eu tenho o sétimo ano A, sétimo ano B. Às vezes eu levo uma atividade para o sétimo ano A e eles gostam, né, super empolgados, levo para o sétimo B e odiaram, né, que chato, não gostei e tal. Porque criança fala, né, a diferença com criança de antigamente, né, que não falava e que obedecia tudo que o professor falava, hoje a criança fala, dá a sua opinião, que é muito rico isso também, né, porque a gente tem um feedback imediato. Então, eu às vezes me pergunto, mas são crianças do mesmo contexto social, mesma idade, mesma escola, não, por que a diferença, né? Então é isso, né, o interesse, às vezes tem criança mais evoluída que outra, tem criança mais adolescente que outra, tem com interesse, né, tem criança que gosta mais de esporte, tem criança que gosta mais de videojogo, tem criança, então não é fácil engajar os alunos, não falo que seja fácil, mas quando a atividade gamificada, é lúdica, por isso a gente está hoje tentando trazer essa mensagem, quando a gente tem menos probabilidade de que não seja uma atividade engajadora, né? Quando é lúdico, as crianças gostam. Seguimos tentando, fala Caroline. Muito bem, Caroline, esse é o espírito, né? A gente tem que seguir tentando com essas atividades. Hoje vamos levar algumas ideias aqui que acho que vão gostar, tomara que gostem. Então, a gente falou do Geniali, do Kahoot, do WordWall, né, que são foram as estrelas, né, a vida mudou antes e depois da pandemia, né, antes da pandemia, a gente nem falava dessas coisas, né, a gente tinha computadores, né, no meu caso, eu tinha computadores em sala de aulas, felizmente um computador por criança, mas a gente estava nem aí, né, com a questão do computador, assim, tipo, olhava-se de lado, né, não gostava muito da questão do computador, né, o computador chegava, parecia como um elemento de distração, né, que iria tirar a atenção das crianças e tal. Chegou a pandemia, o computador virou, né, a salvação, né, para as nossas atividades, a gente aprendeu muito, a gente se obrigou a aprender muito, né, a fazer curso, a experimentar, entre os professores se passavam, né, ferramentas digitais, plataformas, aplicativos, né, então todo mundo aí começou a mexer muito mais, e hoje até parece difícil sair da virtualidade ou sair do uso das plataformas em salas de aulas, né. Eu, por exemplo, no meu caso, eu quase diria que mudei, né, o clássico fichário, né, de papel pelo Classroom, né, em salas de aulas, e foi ótimo, a experiência é ótima, né, a gente consegue acompanhar a evolução dos alunos, tem isso que é muito importante das insígnias, né, que a gente vai dando, os prêmios, né, que a gente vai dando para eles, isso motiva, né, mesmo sendo, às vezes, uma atividade um pouquinho mais gramaticalista, que a gente não gosta tanto, mas às vezes a gente se vê nessa obrigação de colocar uma atividade um pouquinho mais gramatical. Já a questão de colocar e dar, você deu ponto porque ele acabou rápido, ou deu ponto porque ele fez bem, ou uma insígnia, ou deu um prêmio, né, assim, especialista em gramática, isso já é engajador para o aluno. Já motiva a participação do aluno, né? Até o aluno, lembra quando a gente fazia isso no papel, né, que colocava, né, a carinha feliz, né, a carinha triste, né, isso, você não colocou, professor, a carinha, você não me deu uma estrela, não me deu, e isso motivava a participação do aluno. E depois tem o Class Dojo, que esse vamos ver depois, que é um pouquinho mais complicado também, não nem tanto. Só que o Class Dojo não permite
muita criação de atividade. Tem um acervo bastante grande de atividades que são colaborativas, que isso é o ponto mais forte do ClassDojo. São atividades colaborativas, mas não tem a possibilidade de criar muita atividade por fora, né? Você pode... funciona como um classroom com alguns adendos muito interessantes, tá? Então, vamos continuar, que não vamos depois ter tempo. Os benefícios, gente, da gamificação aqui são um pouco óbvios, né? A gente já foi falando um pouquinho das coisas boas, dos aspectos positivos, né, que tem a gamificação. E, bom, com certeza, podemos falar em uma, duas palavras, engajamento, né, em primeiro lugar, aumenta a motivação dos alunos, não se sentem mais envolvidos, não, e participam muito mais. O exemplo clássico, né, os alunos que competem para ganhar pontos em atividades de leitura, por exemplo, que se sentem mais motivados a participar, né, que em uma atividade tradicional, com certeza, o que a gente acabou de falar faz alguns minutos. O aprendizado é ativo, né, a gamificação faz com que os alunos se envolvam diretamente com o conteúdo, né, ao invés de serem passivos. Então, em lugar de assistir a uma explicação sobre regras gramaticais, por exemplo, eles podem aprender jogando um quiz, resolvendo desafios de quebra-cabeças, caça-palavras, né, o enforcado, né? Então, dessa maneira, eles ficam muito mais motivados do que completar, né, preencher os espaços, preencher as lacunas, etc. E desenvolvimento de habilidades, né? Além de aprender o conteúdo, os alunos desenvolvem habilidades importantes, como trabalho em equipe, resolução de problemas, pensamento crítico, e até eles aprendem a desafiar os colegas, a criar eles, a se colocar também no lugar do professor. Uma atividade que eu gosto muito de fazer com os meus alunos, quando eles terminam matemática ou terminam um livro, ou a gente assistiu a um filme, eu peço sempre para eles criarem um quiz, um teste, uma avaliação para os colegas, né? Então, eles em grupo, usando o Kahoot, né, que é uma ferramenta muito fácil, né, que criança e adolescente em seguida consegue mexer e se virar com essa plataforma, e eles criam testes de verdadeiro ou falso, de certo errado, já falei, de múltipla escolha, né? Então, assistimos a um filme, né, um filme que eu gosto muito, que é O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, que eu recomendo também, se vocês trabalham com criança e adolescente. Então, depois do filme, eles têm que criar um teste para os colegas, né? Então, daí eles colocam perguntas com opções, verdadeiro ou falso. Isso permite que o professor avalie se eles entenderam e que eles consigam também avaliar os colegas, né? Então, é um trabalho que tem dois sentidos, né? Dois objetivos. Por um lado, você vê se eles compreenderam o filme, se eles prestaram atenção, etc. E, por outro lado, ver de que maneira, o que coisas eles consideraram mais importantes e que coisas eles vão perguntar para os colegas. Então, esse trabalho que eu gosto muito de fazer, né, que eu fazia antigamente papel, agora, atualmente, eu faço com o Kahoot, né, que é uma plataforma que já vamos ver daqui a pouco. Eu deixei para o último as plataformas, viram? Porque, assim, o público fica, né? Você falasse primeiro as plataformas, o público depois sai, né? Já não se interessa mais, não, brincadeira. O que não é gamificação? Aqui coisas interessantes, de que não é gamificação, que não, diria, não é tão importante, mas sim é interessante. Gamificação não é criar um jogo, sim? Não é diretamente criar um jogo. Não, gamificação não é desenvolvimento de jogos, mas sim aplicação de seus elementos em outros contextos. Sim, isso quando a gente fala de gamificação, temos que ter claro isso, né? Que é simplesmente trazer elementos dos jogos, como já falamos, para um contexto educativo, nesse caso, né? O contexto de trabalho poderia ser, né? Tem muitas dinâmicas, muitas vezes, para o contexto de trabalho, para montar grupos, né? Para acampamentos, né? Então, aqui no contexto educativo, a gente usa elementos de jogos e brincadeiras. Em que meus pais... aí uma pessoa colocou... Felipe colocou aí, muito bem, muito bem. Felipe aí... acrescentando a informação. Então, não é criar um jogo, não é teoria dos jogos. Sim, a gamificação não se concentra em estratégias competitivas complexas como a teoria do jogo. Professor Diego, só acrescentando, surgiu uma pergunta aqui no chat sobre o PBL, aprendizagem
baseado em projetos. Aí, na sua fala, quando chegar aí no item número 3, se você puder detalhar um pouco essa questão, já contempla também a dúvida da participante aqui, Carolina, tá bem? Isso, muito bem, muito bem. E não é apenas PBL. PBL não fala sobre aprendizagem baseada em projetos, mas sim em points, é uma palavra do inglês, points, badges, leaderboards. Significa, diz, embora os pontos e prêmios possam fazer parte da gamificação, é sobre criar uma experiência de aprendizado rica e interativa. Sim? Um sistema de pontos é apenas uma parte da gamificação. Sim? O que realmente importa é como você usa esses pontos para engajar os alunos. Sim? Ou seja, não é que porque eu coloquei pontos, né, você leu muito bem, tem 10 pontos. Não é que porque colocar pontos ou estrelinhas, ou tal, isso significa, não é apenas PBL. Não é que são pontos, estrelinhas ou prêmios, né? Não é que porque eu coloquei um pontinho já fiz uma atividade gamificada. Não, senão que obviamente, organizar essa atividade para que esses pontos façam sentido, ou essas estrelinhas que eu dei façam sentido. Né? Gamificação é muito mais do que recompensa, né? Se trata de criar uma experiência que motiva, que desafia os alunos a aprender, tá? Então, é importante isso, né? Que não fique só como uma questão de que, eu dei pontos, dei um prêmio, já fiz uma atividade gamificada, muito bem. Mesmo que seja, obviamente, que é motivador, né? Se eu levo, não sei, balas, se eu levo doces para os alunos, eu digo, se a pessoa que lê bem, vai ganhar uma balinha, ou vai ganhar um bombom, né, sei lá, vai motivar o aluno, com certeza, mas não é uma atividade gamificada, tá? Então, vamos separar isso. Não sei se tem por aqui algum... Professor Diego, desculpa, deixa eu só fazer uma retificação da mediação, então, né, porque surgiu uma pergunta sobre PBL aí, eu apontei para o PBL errado, porque você não tinha chegado no item ainda. Isso, pensei no PBL, no Project Based Learning, que é uma metodologia ativa, que também um pouquinho utiliza a gamificação, mas você estava se referindo especificamente aos pontos e os badges, era esse PBL daí, só para deixar PBL. essa aí. Tal e qual. Sim, desculpa aí, claro. Aprendizagem baseada em projetos, claro, não faz parte aqui, óbvio que a gente pode relacionar a gamificação com isso e que um projeto poderia ter atividades gamificadas, com certeza, mas isso já nos daria uma aula muito mais extensa, né? Já deveríamos estar aqui todo final de semana falando em projetos e de que maneira a gente liga a gamificação com os projetos. Obrigado aí, Felipe, pelo esclarecimento. Muito bem, então não é isso, né? Gamificação não é tudo isso, não é criar um jogo, não é teoria dos jogos e não é apenas PBL, né? E o que a gente falou antes. E não é pegar um jogo e usar o jogo e com isso já, por exemplo, como a gente falava do Jeopardy ou Adivinha Quem, né? Não é isso. Né, porque aí eu peguei um jogo já feito, né, que já foi pensado por outra pessoa, que eu posso usar com certeza, e com certeza vai ter um resultado quando a gente usa o Adivinha Quem, né, ou aquele de Adivinha Quem, aquele das carinhas, né, que a gente vai, que pergunta, careca, tem cabelo loiro, tá, e vai abaixando as fichinhas, ou aquele que coloca a carta aqui na testa, né, e a pessoa tem que perguntar, né, se é uma pessoa famosa ou se tal, tem que perguntar para as outras pessoas. Então, são elementos e são atividades muito boas, super engajadoras, mas não estaria dentro do grupo de gamificação, né, do que a gente chama de gamificação, tá? Mas são atividades que a gente super recomenda, né, indica também. E aqui as dicas, né, para uma gamificação bem sucedida, né? Dicas, está, muito bem. Estão vendo, né, gente, aí a apresentação? Sim. Legal, perfeito. Muito bem. Primeira dica, pessoal. Conhecer o perfil dos alunos, né, fundamental. Né, entender que tipo de jogadores estão na sua sala de aulas, né, se são mais do tipo exploradores, realizadores, socializadores. Isto com certeza vai ajudar a criar atividades que engajem todo mundo, né? E aí a gente deveria oferecer atividades diferentes para cada perfil. Não uma atividade, sei lá, chegou sexta-feira, vamos fazer uma atividade gamificada e para esse grupo eu dou uma atividade. Não, senão que vamos tentar mudar, né? Se a gente tem diferentes perfis dentro da sala de aulas, como a gente imagina, né, das aulas heterogêneas, deveríamos, né, ir trocando, né, ir revezando as atividades que tenham orientadas a diferentes perfis. Por exemplo, alunos exploradores
como já falamos, gosta mais de pesquisa independente, realizadores preferem mais de completar listas de tarefas, já os socializadores gostam mais de atividade em grupo, né, colaborativas. Então, aí a gente um dia pode levar uma atividade de um tipo, outro dia outra. Segunda dica, começar simples, né, não tentar implementar todos os elementos de uma vez, é muito importante. Começar com algo simples, como um sistema de pontos, uma competição mais amistosa, e depois ir expandindo, né, conforme os alunos vão se adaptando, né. Eu poderia usar um sistema de pontos para tarefas diárias, e ir adicionando desafios maiores conforme os alunos, não, eu vejo que estão envolvidos, né, ou será que eu tenho que ir para o outro lado, ou tenho que trazer outro tipo de atividades, né. Então, aos poucos, a gente consegue encontrar qual o perfil, né, que melhor se adapta a esses alunos. Manter a diversão, né, no centro. A ideia, óbvio que não é fácil ser divertido, ou levar uma atividade que a gente considera divertida, mas a diversão é o que impulsiona, né, a gamificação. É assim, né, se os alunos não estão se divertindo, tem que revisar essas atividades e ver onde pode melhorar, né, que isso acontece. Né, encontrar, como falava a Karine, né, a gente tem que tentar mais uma vez, conhecer os alunos, né, conhecer o contexto deles, né, e aí a ideia é introduzir desafios inesperados, competições relâmpago, para manter o clima assim, mais divertido. Fazer ajustes, né, conforme necessário, fundamental, né, isso a gente faz sempre, ajustes, né, todo aquele professor que está trabalhando com um grupo de alunos, vai fazendo ajustes, né, gamificação tem que ser flexível, é fundamental, né, se você perceber que uma coisa não está funcionando, ou que os alunos não estão engajados, mudar o formato, adicionar novos desafios, incentivar a colaboração, né, então vamos ver como as diferentes ferramentas que a gente tem aqui poderiam trazer diferentes opções, né, e formas de ajustar esse ensino, esse tipo de ensino. Incluir o feedback regular. Né, assim como num jogo, os alunos precisam de feedback constante sobre o progresso, gente. Isto é assim, a gente tem que usar a oportunidade para reconhecer conquistas e apontar as áreas de melhoria dos alunos, né? Oferecer feedback imediato, depois de cada atividade gamificada, mantém os alunos motivados, né? A gamificação, digo, essas dicas, né, não vão fazer que a gamificação só vai ser divertida, mas deveria ser eficaz também, né? Ou seja, quando eu procuro uma atividade gamificada, eu quero que seja divertida, quero que os alunos gostem da atividade, mas também quero que seja eficaz e quero que os alunos aprendam alguma coisa. Não é só, obviamente que o objetivo pode ser se divertir, passar um bom tempo, e a gente tem outras habilidades, né, como o trabalho em grupo, por exemplo, talvez o meu objetivo nessa aula foi que eles trabalhem de maneira colaborativa, que eles aprendam a trabalhar em grupo, né, que é uma coisa muito difícil, conseguir que eles consigam trabalhar bem em grupo, né, porque às vezes os alunos entendem trabalho em grupo como uma pessoa trabalha e o resto copia, dois trabalham, o resto não faz nada, o resto olha, né? Então, é muito difícil, uma das habilidades que os alunos têm que aprender e devem aprender. Não sei, tem alguma pergunta? Alguém abriu o microfone? Tem alguma pergunta? Não tem o microfone aberto ainda. Ah, legal, muito bem. Está tranquila a área, perfeito. Então, vamos lá, não, acho que... Bueno, queremos... Tem uma participante que aí. se quede hasta mañana. Acho que está aberto aqui por engano. No, no vale ya. A Griselda aí, Griselda, você está por aí? Aí, legal. Obrigado, Griselda. Muito bem. Sim, as pessoas, às vezes, vocês clicam sem querer e apareceu, Isso, né? Apareceu aí na área, muito bem. Então, vamos lá, gente, vamos mostrar algumas ferramentas dessas plataformas. Vamos começar pelo Kahoot, que eu gosto muito, uma das minhas ferramentas, aplicativos preferidos. E aqui vocês vão participar mais uma vez. Sim, vamos participar, gente? Querem participar? Assim saímos um pouquinho dessa aula mais expositiva. Vamos lá com o Kahoot. Esperem aí que vou apresentar aqui. Vocês vão ter que acessar, vou colocar aqui no chat, vocês vão acessar a kahoot.it. Aí eu coloquei. E vão colocar um código, que é o seguinte.
Só um minutinho, vou colocar o código aqui. Vamos ver como que funciona. Isso aqui. É sobre festas juninas, pessoal. Essa atividade foi feita pelos meus alunos. Então, vocês vão ver como eles conseguem fazer coisa boa. 102, minutinho, 102, 755. Aí tem o código. 102, 755. Vamos ver se já tem participantes na área. Muito bem, Edgar foi o primeiro. Felipe pode participar também. Muito bem, já tem várias pessoas. A colega Elaine disse que não tinha entrado ainda. Você conseguiu, Elaine? Acho que ela... conseguiu. Tá ali presente, conseguiu. Legal. Muito bem. Já tem 22 pessoas, 24. Muito bem, gente. Vamos ver quem sabe mais de festa junina aqui. Qual o prêmio, Felipe? Qual o prêmio que tem aqui? Tem uma viagem, aí está falando, escrevendo, Felipe, uma viagem para Portugal. Muito bem, obrigado, Felipe, muito bem. pelo oferecimento. Isso é pago pela Embaixada do Brasil. Não, mentira. Só vamos participar só. Pode procurar nossa organizadora Camila posteriormente, que já está tudo resolvido. Já está tudo, gente, só ter o passaporte aí na mão e já... Isso sim, é só para uma pessoa, né? Só para o vencedor. Muito bem, vamos lá, 31 pessoas. Bom, vamos começar, gente. Vamos começar, senão vamos passar aqui muito tempo. Só um minutinho. E começou, vamos lá. Festa juninas. Verdadeiro ou falso? Bem, pessoal, está dividido. Está dividido. Aqui, eu digo, eu quero tirar a pressão do professor, mas isso foi feito pelos meus alunos. Eles consideraram que a principal festa era o carnaval. Não sei, vocês podem aqui, pessoal brasileiro pode confirmar ou não. Vejo que para muitas pessoas era a principal festa, a festa junina. Muito bem, também uma questão de subjetividade, né? Talvez para uma pessoa é a principal. No caso dos meus alunos, eles não consideraram que fosse a principal. Então, vamos ver. Vamos ver quem ficou no primeiro lugar. A Nath, muito bem, com 964 pontos. Excelente, gente. Vamos para a segunda pergunta. A festa surgiu no Brasil? Muito bem. A Ligiane falou que ela é nordestina. Com certeza, Ligiane. Para você, a festa junina, com certeza, a maior festa de todas. Muito bem. Festa surgiu no Brasil. 9 pessoas falando verdadeiro, 27 falando que falso. Muito bem, vamos lá. Vamos ver quem ganhou pontos. Bem, Carlos aí subiu no primeiro lugar. Muito bem, vamos lá que ainda falta, gente, ainda não temos o vencedor ou vencedora. Verdadeiro ou falso? As festas juninas foram também chamadas de festas joaninas. – 26 verdadeiras, 11 falsas. Vamos ver quem foi.
Carlos continua no primeiro lugar. Já está preparando as malas, o Carlos. Muito bem. A festa surgiu como uma homenagem a São João Batista. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, 18, 16, falso. Aqui no caso, para os meus alunos foi verdadeiro, gente. Eles pesquisaram, fizeram uma pesquisa para isso. Muito bem, Carlos continua no primeiro lugar. Ângeles no segundo. O nome junino está relacionado com o mês de junho, época em que se realizam os festejos. Isso é verdadeiro ou é falso? Tem alguma pessoa aí que abandonou já? Ah, muito bem. 37. Verdadeiro, 35. Duas pessoas marcaram que é falso. Ângeles conseguiu subir no primeiro lugar. Luri no segundo. Elaine no terceiro. Muito bem, vamos lá. Vamos com o próximo. Qual dos santos não é homenageado na festa? É Santo Antônio? É São Paulo? É São João? Ou é São Pedro? E São Paulo, gente. São Paulo não é homenageado na festa. É isso, coitado dele, né? Mas é assim. Ángeles muito bem no primeiro lugar, Elaine no segundo, Nath no terceiro. A dança da quadrilha, típica da festa junina, teve origem na França. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Se originou na França. Excelente. Era uma dança de salão, gente. Baile de salão. Verdadeiro ou falso? Na região norte do Brasil, a festa junina ganhou relevância? É verdadeiro 28, falso 10. Eu também me enganei, gente, a primeira vez que eu fiz. E eles me falaram, os alunos, que era Nordeste, né? Eles queriam colocar Nordeste, não região Norte. Então, por isso, é falso, porque é na região Nordeste. Com certeza, os amigos nordestinos aqui responderam de maneira certa. Vamos lá, Nath aí, muito bem, alcançou o primeiro lugar, Ângeles no segundo, Elaine no terceiro. Vamos lá que falta pouco, gente. Em algumas regiões, a festa é uma maneira de agradecer a boa colheita de milho. Será que é certo ou será que é errado? Vamos ver as respostas. Falta uma resposta e foi verdadeiro e 4 pessoas falsas. Verdadeiro, muito bem, gente. O milho, o ingrediente principal das festas juninas. Nath primeira, muito bem. Vamos lá que falta pouco, gente, ainda todo mundo tem chance. O local onde acontece a festa junina recebe o nome de praça, sambódromo, arraial ou festódromo? Festódromo, gente. Nome legal.
Muito bem, Arraial, excelente, pessoal. Festódromo não teve pessoas que acompanhem. Nath, muito bem. Elaine Ângeles, vamos lá que falta pouquíssimo. Marque os símbolos da festa junina. Fogueira, balões, bandeirinhas, ou todos eles. Quem já pulou fogueira aqui? Trinta e 37 respostas. Muito bem, vamos lá. Seguinte. Nath. Luri, muito bem, Luri, aí, chegou no segundo lugar. Elaine, terceiro. 2 perguntas mais. A música mais tocada nas festas juninas é o forró? Será que é o forró? Verdadeiro, muito bem, verdadeiro. 11 pessoas falaram falso. Gostaria, tomara que não seja uma pessoa do Nordeste que respondeu falso, porque aí vou ficar muito mal como professor dos meus alunos que colocaram isso. Tem outro estilo de música, gente, que seja o mais conhecido? O shot, por exemplo? Aí vocês me falem aí no chat. Falta só uma pergunta, a Nath está liderando, gente, esse concurso. E a última, as principais festas juninas acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Onde é que fica Caruaru e Campina Grande, gente, aqui? Tem uma ajuda. Falso. Muito bem, excelente. Vamos ver qual foi o pódio. No terceiro lugar, Luri. Muito bem, salva de palmas para Luri. No segundo lugar, a Liliana. Muito bem. E no primeiro lugar, quem foi? Elaine. Muito bem, Elaine, muito bem. Muito bem, a vencedora, então, anota aí, Felipe, o prêmio para a Elaine. Muito bem, já vai receber daqui a pouco. Vejam aí o pessoal muito empolgado que venceu. Excelente, muito bem, gente. Muito bem, muito bem. Gostaram aí da dinâmica? Essa dinâmica foi feita pelos meus alunos. Como eu falei, eles o que fizeram, conseguiram, depois de fazer uma apresentação sobre as festas juninas, eles conseguiram preparar isso, né? Era o produto final era justamente essa enquete ou esse questionário ou esse verdadeiro ou falso sobre as festas juninas. Então, esperem aí um minutinho que eu quero mudar de aba aqui para tirar o... Só um minutinho. Aí, muito bem. Então, a gente está aqui, esse é o Kahoot. Muitas pessoas devem conhecer, as pessoas que não conhecem, um momento para conhecer umas plataformas mais engajadoras, diria, e mais dinâmicas, e que não tem muitas propostas. Sim, tem 2 propostas, que é o certo ou errado, ou o quiz, né, com múltipla escolha. Né? Tem só essas 2 possibilidades na versão gratuita. Óbvio que tem uma versão, todas as plataformas que eu vou apresentar, todas têm uma versão gratuita, que eu uso a gratuita sempre, e tem uma versão que é paga, tá? Então, dentro da versão gratuita tem possibilidades que, obviamente, na versão paga tem mais, mas com a versão gratuita a gente consegue se virar tranquilamente, tá? Então, aqui nesse Kahoot, por exemplo, poderia mostrar, eles fizeram esse aqui, depois fizeram o outro, que é justamente sobre o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que não vou apresentar agora,
mas queria mostrar esta possibilidade, né, que vocês têm. Vejam que aí, aqui a dinâmica é quiz, né, então eles conseguiram editar, vou mostrar como é o momento da edição, mas como eu falo, gente, vocês têm que entrar na plataforma, tem que mexer, tem que fuçar aí na plataforma, mudar coisas, poder fazer a sua própria atividade, cambiar as características, né? Façam tudo que vocês conseguem. Em todas as plataformas que vamos ver, vocês conseguem entrar, se cadastrar com o e-mail de Google, né? Então, com a conta de Google, vocês aí conseguem se cadastrar bem fácil. Não precisa de colocar os dados pessoais, nem nada. Só coloca a conta de Google e pronto. Então, esse seria mais ou menos a dinâmica, né? Aqui você coloca aqui em cima, você coloca a pergunta, que vai ter, pode colocar uma foto, pode colocar um vídeo, pode colocar um vídeo YouTube direto, ou carregar o vídeo, ou carregar o áudio, e daí você coloca as opções, por exemplo, né, no caso de múltipla escolha. Então, esperem aí que eu queria mostrar outra coisa, como fica a atividade. Eu poderia fazer isso para mostrar, né, eu queria mostrar isso. Esperem aí, vamos compartilhar. Aí. E aqui tem várias opções, né, com cartas, né, um modo prática, um modo clássico, e aqui tem esses modos que são novos, que eles colocaram faz pouco tempo. O cofre, né, vamos ver. Então aqui diz, escolhe a palavra certa para completar a oração. Então, não só você tem que completar, né, quando começa, senão que além disso, vocês vão ver, hein? Vou fazer isso muito rápido. Só um minutinho. Seu avô morreu. O filme. Então, vejam essa dinâmica que tem aqui, né? Essa brincadeira. Que é facílima, né? Só aí clicar nas moedinhas e elas vão entrando. Mas acrescenta, né, uma característica daquelas que a gente falou. Né? Uma característica dos jogos, né? Dos videojogos, nesse caso. Numa dinâmica educativa, né, que é essa perguntas e respostas, ou perguntas com opções, e certo ou errado e tal, e coloca essa dinâmica em jogo. Então tem esses dois sentidos, tem esse momento super lúdico, divertido para as crianças, e depois tem o momento dos pontos, né, do ranking, né, viram como apareceu antes que apareceu o ranking e tal. Então vocês têm essa opção também, apresentar para os alunos. Não só que eles tenham que responder, senão que a cada 5 perguntas aparece um desafio desse tipo. Então, eles têm que clicar para ganhar moedas. Então, daí muda, né, a pontuação, né? Então, eles conseguem ter uma pontuação maior porque conseguiram clicar as moedas e tal. E é muito mais divertido. Imagine para uma criança, um adolescente que tem que fazer essa atividade, ou para um adulto também, né? Porque a gente sempre fala de brincadeira, de jogo, e os adultos ficam fora, né, dessa questão, né? A gente não pensa, não liga muito o mundo adulto com a questão da brincadeira, mas errado da minha parte. Né? A gente tem que também considerar o público adulto que gosta muito. Bom, vocês agora gostaram muito da atividade que a gente fez antes. Então é isso, né? Vocês conseguem colocar esses elementos dentro da gamificação, né? Elementos como esse jogo com as moedinhas, conseguem colocar o ranking, conseguem colocar os pontos. Vamos ver uma outra plataforma. Esse é o Kahoot, gente. Recomendo muito, kahoot.com. Vocês se cadastram e daí começam a criar as suas atividades. Aqui eles colocaram, vejam aqui à esquerda, que aparece o Kahootopia, né, que é uma ilha, eles criaram tipo uma ilha, né, aqui tem o Kahootopia, uma ilha de atividades, né, então aqui vocês podem criar as atividades e vão criar essa ilha, né, eu poderia aqui procurar umas minhas atividades, por exemplo, essa aqui, começar, aí, né? Então, vai dar o pin do jogo e as pessoas vão ter que entrar. E nessa ilha você pode colocar várias atividades, então os alunos vão atravessando a ilha e na medida em que eles vão atravessando a ilha, vão ter que fazer essas diferentes atividades. É muito bom, é uma estratégia muito boa que eles colocaram, uma ferramenta muito boa que colocou o pessoal do Kahoot. Acho que tentando concorrer com Geniali, porque Geniali sim foi evoluindo ao longo dos tempos, dos últimos meses, e Kahoot não. Tinha ficado aí nesse só certo, errado e o múltipla escolha, então eles colocaram essa opção, né, do Kahootopia, que é também gratuito, está dentro da plataforma.
Outra que eu queria compartilhar com vocês é o Word Wall, que com certeza vocês também conhecem, ou muitas pessoas podem chegar a conhecer, porque foi uma plataforma que bombou durante a pandemia, né, que tem também possibilidade, vejam aqui, essas são as minhas atividades, mas tem muitas opções para gamificar os seus conteúdos. Por exemplo, tem esse aqui das toupeiras, que é muito engraçado, já vou mostrar, que é uma bobagem, né, você tem aquele joguinho das toupeiras, né? E diz, acerte as toupeiras que estiverem correto, né? Então aqui é para trabalhar as contrações, né? Então aí você vai clicando, tem que clicar nas contrações, né? Então uma atividade que é super gramaticalista, né? Como contrações, né? Marcar quais as contrações certas ou completar frases com contrações. A gente bota essa atividade e já está gamificando uma temática que seria muito chata, né, para os alunos, né, imagina. Então, você faz isto, né, e os alunos vão se engajando, com certeza. Vou mostrar uma outra aqui, esperem que vou para trás. Esse com os pretéritos. Estou mostrando atividades com atividades super gramaticalistas, com temática super gramaticalista, que a gente, às vezes, nem consegue imaginar como eu trabalho essa atividade, essa temática tão gramaticalista, como eu posso... Então, aqui, pretérito perfeito, você tem que colocar todos os balões, né, que fazem parte do pretérito perfeito, né, falei, fui, sei lá. Então, vão colocando aí, vão ganhando pontos, né, então tem que ir caindo todos os balões aqui dentro. Vamos com outro aqui. Bom, tem o clássico enforcado, tem esse aqui dos aviões, que é muito bom. Só um minutinho. Que esse é videojogo. Esse também, as crianças gostam muito de jogar com esse aqui, né? Então, vocês colocam uma frase embaixo, por exemplo, diz, porém, também adoro estar, né? E tem que buscar na escola, né? Então, muito bem. Mas vejam, para uma criança, né, estar fazendo isso, em lugar de estar completando em uma folha, coloque a alternativa certa, ou coloque a contração certa, né? Então, daí, vocês vão colocando diferentes atividades. Então, o Word Wall também, gente, entrar, fuçem aí na plataforma, procurem diferentes atividades, tentem fazer as suas próprias atividades. Tem vários modelos já feitos. Então, vocês às vezes nem precisa montar a sua própria atividade, senão que já tem modelos feitos. Então, daí vocês pegam o modelo, podem até fazer alguma mudança aí no modelo já feito, mas tem muitos modelos também feitos em português, foi muito usado por professores também, né, em língua portuguesa, porque às vezes tem plataformas que são, por exemplo, tem o EducaPlay, que é uma plataforma que foi mais usada pelo público em espanhol, né? Então não tem muitas possibilidades em português, não tem atividades já feitas em português, mas o WordWall tem muitas. Então, outras atividades, wordwall.net, recomendo muito. Uma outra, vocês conhecem o Lyrics Training? Alguém conhece o Lyrics Training? Desistiu, tem várias pessoas aí que desistiu. Lyrics Training é uma plataforma, não, aí a não conhece. Lyrics Training é uma plataforma para gamificar aquela atividade com música. Vira que a gente com música, qual atividade que faz? Que uma vez, uma menina de 11 anos mudou a minha cabeça para sempre. Eu chegava com meu aparelho de som muito feliz, e com os meus xerox, né, com aquela clássica atividade de a gente tira só essas palavras, né, e é uma atividade excelente. Muito bem, vamos lá com o próximo, que é o Class Dojo, que eu queria mostrar, que esse é muito lindo. Esse eu descobri faz pouco tempo. Segue o link para aí que esse site pode ser jogado desde o celular. Sim, Lara, pode ser jogado desde o celular. Existe alguma ideia de como apresentar o ganhador por meio das classes online? Cristina, nas classes online, o Kahoot, você viu que tem essa possibilidade de criar o pódio, né? Você cria a atividade e depois aparece o pódio. Em outras, não em todas tem, né? O Kahoot tem essa possibilidade. Queria mostrar o Class Dojo, que esse é muito bom para atividade colaborativa. Aqui vocês
vão criar a sua sala, né? A sua sala de professores. Aí estão na sala de demonstração, né? A sala modelo seria. Então, só um minutinho, vou para aqui, perfeito. Então, tem aqui a sala de aulas, né? Sala de aula, classe demo, você entrou na sala, aqui você tem a possibilidade de mandar mensagens para a turma, o historial da turma, né? Tudo o que eles foram fazendo. Aqui tem pontos, né? O sistema de pontos, vejam aqui à esquerda, mensagens, isso também podem entrar os pais, né? Agora eu queria mostrar uma questão aqui. Aqui tem os alunos, né, que não são os alunos verdadeiros, senão que é o demo, na verdade. Então, aqui tem os alunos, né, Beyoncé, Dancer e tal. Tem aqui o historial da turma, tem mensagem. Aqui embaixo tem, vejam que interessante embaixo. Tem temporizador, né, quanto tempo você quer que dure essa atividade, né, então você coloca um tempo. Grandes ideias, essas são ideias que foram compartilhadas por outros professores. Tem aqui ideias de outros professores, né? Ideias sobre perseverança, sobre empatia, né? Então tem ideias de atividades sobre essas temáticas, né? E vamos ver aqui. E tem a ilha, né? A Dojo Island. Então aqui imaginem todos os alunos vão acessar, né? Vocês vejam que aí diz, os alunos fazem login em dojo.me e colocam esse código que tem aí. Então, vai ter várias atividades colaborativas. Por exemplo, a primeira que propõe, né, vejam aqui o visual de Halloween também, que é muito lindo. A primeira que propõe é a Escola dos Sonhos. Então, vejam que lindo. E aqui diz, para que é a Escola dos Sonhos? Para trabalho em equipe e a criatividade. São dois aspectos que o professor pode trabalhar. Essa plataforma tem muito do trabalho colaborativo e de trabalhar a criatividade. E também tem outro tipo de atividades. Vejam aqui, né, essa proposta, tem todos os alunos criando essa escola. É muito parecido com Minecraft, né? Tem um personagem que vai criando, vai colocando os bloquinhos, os tijolinhos, né? E vai fazendo, e tem que criar a sua escola, a escola dos sonhos. Depois tem outras atividades aqui embaixo. Tem doces ou travessuras, né, que diz, construa um bairro assustador para brincar de doces ou travessuras, por exemplo. Volta às aulas, isto para criar os personagens. Então, os alunos, quando acessam da primeira vez, têm que criar seu personagem, seu avatar, né, e colocar o bonezinho, colocar a roupinha e tudo isso. Matemática, tem atividades sobre matemática renovada, né, e aqui eles podem trabalhar em equipe. Vejam que todos aqueles trabalham em equipe, e matemática é resolução de problemas, né, então está trabalhando essas características, ou essas habilidades. Construção do 100, né, para a resolução do problema, para a criatividade, para a matemática. A biblioteca, né, construa uma biblioteca mágica para ele, né, então também criatividade, trabalho em equipe. Construção do 10, marco zero, jogo de tabuleiro, eles podem criar um jogo de tabuleiro em grupos, né, para trabalhar em equipe, justamente. Então, é uma plataforma que não tem muitas possibilidades de atividade, de criar atividade, mas tem muita atividade já criada pela plataforma e que o professor consegue usar. Mas é ótima para o trabalho em equipe, né, para trabalhar em grupo, para que eles trabalhem juntos, né, a criatividade. Vejam que aqui diz a empatia, para trabalhar o castelo da amizade, né, para trabalhar empatia, resolução de problemas, para trabalhar, bom, tem matemática, né, para trabalhar matemática, para... Fala. Diego, fala. Só algumas perguntas aqui sobre, primeiro, a colega Lara pergunta sobre o jogo A Escola dos Sonhos, se foi feito por um outro professor, se é de um acervo. É de um acervo. Isso. Alguém aqui tinha perguntado o site de música, mas já esclareceram aqui que é o Lyrics Training, então está respondido. Isso, só colocar aí no Google, gente, Lyrics Training, e vocês podem ter acesso direto. Tá? Então, esse site, esse Class Dojo, o que ele permite, esse se pode usar acervo, peraí, mas não sei que você colocou, Marta, peraí que vou abrir aqui numa aba aqui, vamos ver, deixa eu ver qual foi a pergunta. Escolher modelo, sim, claro, esse é o acervo do WordWall. Sim, esse é o acervo. E daí você consegue usar, tem algumas, como eu falei, tem algumas possibilidades que são pagas,
e tem algumas possibilidades que são gratuitas, né? Eu tenho professores que pagam o WordWall e é super econômico, né? Eles pagam tipo, não sei, $1, uma coisa assim, né? É bem econômico, não custa tanto. Um pouquinho mais, acho, mas é bem econômico e eles compensa, na verdade, né? Quando você usa, se você trabalha muito assim com atividades gamificadas, compensa muito pagar o site, o aplicativo. Tá? E vou rapidamente, gente, vou deixar esse aqui. Esse se chama Class Dojo, né? Como vocês podem ver. Esperem que eu vou colocar aqui. Class Dojo. Escrevo aí. Class Dojo. Na minha escola tem uma professora de matemática e dá muito certo, mas parece não ter muitas possibilidades para a língua. Não. Elaine, só para habilidades do tipo trabalho em equipe, né? É ótimo para isso, para trabalhar em equipe. E até a gente se vira, na verdade, para trabalhar com língua. Porque daí você pode, por exemplo, com os alunos, trabalhar vocabulário das questões que aparecem. Quando eles estão, por exemplo, montando a escola dos seus sonhos, aí você pode pedir para eles, bom, gente, vocês poderiam escrever quais são as características dessa escola dos sonhos que vocês montaram? Então, primeiro montem a escola e depois que características tem essa escola. Ou primeiro façam um esquema, né, da escola dos sonhos, que coisas não podem faltar na escola dos sonhos. Então, aí você tem a parte escrita, a parte de língua. Depois, bom, gente, coloquem aí mão na massa e trabalhem, tá? Então, aí seria excelente se você consegue ligar essa atividade com atividade de língua. Né? De fato, bom, as atividades de matemática, né, a questão dos números, né, e tal, se o professor estivesse trabalhando com os números, excelente também, né, uma possibilidade. E o último que queria mostrar, que é a nossa estrela, não temos tanto tempo assim, mas é o Geniali. Né? Geniali, acho a plataforma para a gamificação. Né? A Geniali é única, é uma plataforma muito boa. Vocês têm a possibilidade de criar jogos de tabuleiro, tem a possibilidade de criar breakout rooms, ou salas de escape, né, ou escape rooms, como a gente chama, né. Aqui eu queria mostrar uma que eu fiz com o Diário de Ana Frank, que eu trabalho o diário com os meus alunos, e a gente fez uma sala de escape, né, um escape room, e se chama Curta a Vida de Ana Frank, né, e aqui, óbvio que Geniali não é fácil, gente, não é que vocês entram e em seguida conseguem montar uma atividade, leva um dia, por exemplo, eu diria num dia vocês aí conseguem mexer e entrar e usar todas as propostas que tem e ver modelos, porque tem muitíssimos modelos já feitos, e às vezes é só mudar algumas questões do modelo e já vocês têm a sua própria atividade. Tem muitas daquele tipo sala de escape, que a sala de escape é ótima, porque tem tudo aquilo que a gente falou da gamificação, tem a parte da narrativa, por exemplo, né, que a parte da narrativa é fundamental. Então, aí você cria uma história. Né, aqui nessa sala de escape que eu preparei, que se chama Curta a Vida de Ana Frank, a ideia queria mostrar aqui, esperem que vou apresentar rapidamente. Isso parece um videojogo, mas é muito fácil, gente, fazer isso. Aí eu coloquei, né, recuperando as memórias da Ana, né, então, fala, no dia 4 de agosto, né, o que aconteceu? Uma denúncia anônima informou a polícia de uma família que estava escondida. Tá, então diz, ajude Otto a recuperar as memórias da sua filha, percorrendo cada um dos cômodos, né, então, aqui você coloca o mapa, né, isso está dentro das ferramentas, você pode colocar o mapa, e entra, né? E aí tem perguntas, né? Que vocês colocam fácil, perguntas de múltipla escolha, né? Então, daí vocês vão respondendo as perguntas, tá? Passa para o nível 2, né? Então, passa para o nível 2, no nível 2 tem outra pergunta, né? Então, aí eu coloquei, a narrativa era que o personagem tem que ir visitando cada um dos cômodos do esconderijo, né? De Ana Frank, né? Para os que não conhecem a história, menina holandesa, menina alemã, né, judia, que se esconde durante o nazismo, né, se vê obrigada a esconder-se, né, num local super pequeno, e tem cômodos, né, se esconde com a família, com outras pessoas, então aí você tem que ir visitando cada um dos cômodos, resolvendo enigmas, até chegar ao final, né, e no final tem a recompensa de que ganhou o prêmio, né, tem aí de que ganhou o prêmio ou descobriu o diário, né, onde estava escondido o diário e entrega o diário para o pai, né, para o outro. Mas o que eu queria mostrar aqui
são as possibilidades que tem com o Geniali. Né? Aqui vocês podem clicar e vão ver que tem jogos, tem quizzes, né, ou enquetes, apresentações, cursos, infografia, publicações, vídeos e tal. Então aqui tem, vejam, tem de Halloween, então tem um escape room sobre Halloween, vocês podem clicar e vão ter já um modelo feito, né? Podem colocar som também, é muito bom. E aqui você já tem o modelo e às vezes é só mudar algumas coisas no modelo e pronto, né? Mas o escape room talvez seja a atividade que melhor representa o que é uma gamificação, né? Porque está tomando elementos dos jogos, né? Que é resolver os enigmas, né? A questão de passar de níveis, né? Porque aqui em cada sala que você tem um nível diferente, então vai passando para o próximo nível até chegar ao final, tem que conseguir um prêmio no final e tem uma narrativa. Que isso é muito importante. Então, a narrativa não é simplesmente responda verdadeiro ou falso, senão que você coloca, bom, esse é da casa do horror, né? Então, você é uma pessoa que chegou numa casa tal e tem que encontrar, então já tem uma narrativa, tem uma história. Né? Então, na medida que você avança, essa história vai tendo um desenvolvimento e tem um final depois, né? Então, é uma maneira de fazer com que a atividade seja muito mais atraente. Tem a possibilidade de fazer tabuleiros também, né? Colocar as fichinhas, vejam esse aqui. Tem as fichinhas, tem o gatinho, o porquinho, e aqui vocês podem fazer um tabuleiro interativo. Tem aqui de ligar as palavras, tem de completar, aquele de completar os espaços. Esse é o escape do museu, esse que foi que eu usei para fazer aquele de Ana Frank. Também tem para fazer verdadeiro ou falso, até tem para fazer planejamento, aqui, planejamento de ensino para os professores. Então, uma plataforma super completa, gente, mas é pulsar na plataforma, tá? Vocês têm que entrar na plataforma, ver as possibilidades que tem, não é de um dia para o outro, né? A gente tem que entrar. Eu sempre falo, e isso eu falava com uma professora, uma amiga, falava, eu pego uma plataforma e eu faço minha essa plataforma. Não é necessário que vocês usem 5 plataformas diferentes. Eu tenho 2 que são as que eu mais uso, Kahoot e Geniali. Tem World uso, mas pouco. Mas Kahoot e Geniali são as 2 que eu considero as minhas plataformas. Por que considero as minhas? Porque eu entrei e vi todas as possibilidades que essa plataforma tinha para oferecer. Então, quando vocês conseguem se apropriar dessa plataforma, aí vocês vão ver como muda completamente para vocês o sentido, né? E esta questão de conseguir gamificar e fazer com que as atividades sejam muito mais interessantes. Sim. Professor Diego, 2 perguntas aqui no chat, que talvez você possa comentar, né? Sobre o trabalho por trás dessa ferramenta, e aí você já tinha comentado que dá um trabalhinho, tem uma curva de aprendizado ali, ela toma um tempo de fato, né? Aí a colega Soledad fez esse comentário aqui sobre a diferença dessa ferramenta e da anterior, do Lyrics, né? E também possibilidades de uso dessa ferramenta em grupo, perguntado pela colega Elaine aqui. Talvez você possa comentar nesse sentido. Isso. Quanto ao trabalho em grupo, vou começar da última pergunta, consegue trabalhar em grupo, de fato, umas coisas mais ricas que tem esse escape room, sala de escape, é essa possibilidade de trabalhar em grupo, que eles em grupo tenham que resolver os enigmas, né? Então daí você pode fornecer um computador para cada grupo de 3, 4 alunos, e eles vão tendo que, né, como a gente faz, né, o adulto quando vai na sala de escape, né, e vai com os amigos, e entre todos tem que resolver os enigmas. Bom, da mesma maneira, os alunos conseguem fazer isso. Indo para outra pergunta, peraí que eu deixei aqui. Se há muito trabalho por trás no uso do Geniali, há muito trabalho, sim. Um trabalho que 2 dias, 3 dias, não esse que eu fiz sobre Ana Frank, mas compensa completamente o trabalho que vocês fazem, porque também é um material que já fica para vocês, sim? Ou seja, não é um material que vocês usam só uma vez e já foi para o lixo, senão que é um material que vocês vão aproveitar e compensa, digo, cada minuto. Esse trabalho Geniali de Ana Frank, eu preparei, levou muito tempo de preparo. 2 dias, eu falei, completos, né? De sábado e domingo, por exemplo, né? O professor trabalha sábado e domingo também. Sábado e domingo montando aí o Geniali, e os alunos resolveram em meia hora, mais ou menos. Então a gente, não, mas eu demorei 2 dias, mas a experiência que eles tiveram foi única, né? Um momento de diversão que eles passaram, e como eles
colocaram todo o conhecimento que eles tinham adquirido na hora de ler a obra de Ana Frank, na hora de visitar o museu de Ana Frank, que a gente tem um museu aqui em Buenos Aires, na hora de fazer tudo isso, eles colocaram todo esse conhecimento em prática, né, depois para ter que resolver. E imaginem, né, todo mundo sabe, eu poderia ter feito isso numa folha, fazendo perguntas, né, tipo teste e avaliação, isso seria de uma maneira, e a outra maneira foi encontrar a atividade gamificada, que foi fazendo o Geniali com esses desafios e eles tendo que colocar todo esse conhecimento em prática. Então, compensa 100%. Todo o trabalho que vocês façam desse tipo para gamificar uma atividade vai compensar sempre, gente. Não pensem no tempo que vocês estão gastando, né, entre aspas, estão investindo, na verdade, o tempo, né, para fazer uma atividade muito mais rica. Óbvio que eu sou professor também, eu sei que a gente não pode fazer isso sempre, né, não é que o professor pode gamificar o ano completo e todas as aulas, né, e os alunos vão reclamar, com certeza. Quando eu levo uma atividade gamificada e próxima aula não levo, aí eu e por que a gente não faz o que fizemos? Mas, bom, gente, isso são atividades que a gente vai fazer uma vez, né, outra vez. Eu gosto muito que eles preparem, né, quando eles já têm uma idade, né, eu trabalho com o segundo ciclo, né, do ensino fundamental, seria com que vocês chamam do Fundamental 2 no Brasil, então eles já têm uma autonomia para criar as suas próprias atividades gamificadas e criar para os outros colegas. Então você mostra como é que é, né, eu mostro o Kahoot, por exemplo, e agora eu digo, bom, gente, com essa temática, agora vocês têm que criar atividade para os colegas. E eles são muito mais criativos do que a gente, eles conhecem muito mais o mundo do videojogo, da atividade virtual do que a gente, né? Em seguida, eles conseguem mexer. Eu lembro quando eu mostrei para eles o Kahoot, que eu tinha passado um tempinho, assim, uns minutinhos, ou uma meia hora, uma hora, até entender como funcionava, eles em seguida, foi questão de 5 minutos. Porque eles falaram, já sei que consigo fazer isso, consigo fazer o outro, tá? E a gente faz isso na virtualidade, pode fazer com o computador, ou pode fazer até de maneira material, né? Ou seja, se alguma vez vocês não tiverem experiência, recomendo muito pedir para os alunos montarem um jogo de tabuleiro em papel, né? Papelão, cartolina, fazendo as fichas, fazendo as cartas com as perguntas, né? É uma atividade muito rica. Que a gente muitas vezes subestima um pouco o poder dos jogos em salas de aulas, né? E isso é uma questão cultural que a gente tem que mudar, né? A gente se coloca na cabeça, o aluno em salas de aulas, chega em casa, pergunta para a mãe, né? A mãe pergunta, o pai pergunta, o que vocês fizeram hoje na escola? Jogamos. Então o pai, eu não mando você na escola para jogar, né? Eu mando você para aprender coisas. Então a gente tem que mostrar, tem que derrubar esse mito, né? Esse falso mito de que o jogo não ensina nada, né? Acontece o mesmo com artes também, né? Às vezes a gente coloca uma atividade artística, não, desenhem o que vocês entenderam do conto, né? E o que fizeram hoje na escola? Desenhamos. Não, mas em português, se vocês têm artes para desenhar, por que desenham em português? Então, a gente tem que derrubar isso, tem que lutar muito contra isso, né? Mostrar que o jogo faz parte da escola, e porque depois, digo isso aconteceu. Durante o primeiro ciclo, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, né? Crianças entre 6 e 8 anos, a gente faz muito jogo e brincadeira. Então, chegando lá no 6º, 7º ano, a gente começa já com a prova, com a gramática que aparece. Então, depois, eu já tive mãe que veio e falou, mas por quê, professor? Antes eles jogavam, agora vocês colocam prova, como é que é, né? Então, também é isso, né? Também derrubar aquilo de que, bom, a criancinha pequena joga e o mais velho não, faz prova, né, escrita e tal. Então, a gente tem que colocar. O jogo tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Esse pode ser jogado em grupo. Acho que presença significativa se consegue mesmo com Geniali. Muito bem, obrigado, Soledad. Obrigado, bom, aí não vou falar as coisas boas. O jogo ensina muito de regras, muito bem, excelente. Ensina muito as regras. E é muito importante também que as regras fiquem claras. Né, quando vocês criam um jogo de tabuleiro, por exemplo, as regras têm que estar super claras. O aluno aprende a respeitar as regras também e a fazer as suas próprias regras. Por isso é interessante quando eles criam os seus próprios tabuleiros, que eles criem também seu manual de regras, né, o sua lista de regras, né, coisas que são permitidas, coisas que não são permitidas e coisas que não
deixem a livre interpretação, né? Senão que sejam regras que você tem que respeitar para poder avançar no jogo. Então, isso faz parte também. Quando a gente trabalha em escola, a gente forma cidadãos. Isso é muito importante ter também muito claro. Então, isso faz parte. Trabalho em grupo, a criatividade, respeitar o próximo, trabalhar com o colega, escutar o que o colega tem para falar. Tudo isso faz parte, né, do ensino, das coisas que a gente tem que trabalhar. Então, o jogo, a experiência gamificada permite isso. Tá? Obrigado aí, Alejandra, que falou muito bem. Só um minutinho que quero ver se eu tenho aqui uma última... Já falei muito. Só um minutinho. Vamos já encerrar isso. Bom, alguns exemplos, isto eu já falei, aí ficam os nomes, né, Kahoot, Geniali, WordWall, ClassDojo. Eu coloquei, em primeiro lugar, as duas que eu mais uso, e depois as outras que eu recomendo também. Tem muitas mais, tem Mentimeter também, que é outra plataforma interessante que tem possibilidade de gamificar também, mas é um pouquinho mais básica. Mas, bom, acho que foi tudo pela minha parte. Agradeço muito, gente, pela participação. Sei que é muito tarde já passamos a hora, né, mais ou menos, das 2 horas, não sei até que horas era isso, mas, bom, sinto que falei muito, e não sei, tomara que tenha ficado claro, né, mais ou menos a mensagem e essas plataformas. Deveria voltar a fazer as aulas do Diego. Pessoas que eu conheço. Isso, não falou muito, professor, falou o suficiente, falou muito bem, falou de forma a agregar bastante, então agradecemos imensamente pela aula. Muitíssimo obrigado, professor Diego, pelas considerações. Alguém aqui no chat tinha perguntado, fiquei deixando essa pergunta aqui para o final, para dar um spoiler e fazer a propaganda da semana que vem, tá? Alguém aqui no chat tinha até perguntado, essas atividades de gamificação, a gente pode, em alguma medida, imprimir esses materiais, fazer de modo não digital? Alguém tinha feito esse comentário aqui, e aí deixo o convite para vocês, referente à próxima semana, tá certo? E aí uma aula especialíssima também que teremos na próxima semana sobre a gamificação analógica, né? Então, quem tem interesse na questão da impressão, dos materiais físicos, teremos na próxima semana uma aula também maravilhosa sobre essa temática, importantíssima, fica o convite aos colegas, tá? Aí, então, tivemos aqui, agradecemos a organização do curso, na pessoa da nossa queridíssima Camila, que está aqui presente, professor Diego, que nos deu essa aula maravilhosa, inclusive utilizamos aqui inicialmente a palavra estrela, se referindo aqui de forma singular, mas na realidade o que ele apresentou para a gente agora foi uma verdadeira constelação, na realidade, tivemos várias estrelas aqui, várias ideias, várias ferramentas maravilhosas, então ficamos aí com essas reflexões. Aí, o que eu sugeriria de reflexão para os colegas aqui, a título de fechamento, enquanto parte da mediação, tá? Seria até, tivemos muitas informações interessantes sobre ferramentas e como funciona a gamificação, um próximo passo reflexivo, e aí fica até a sugestão para a organização do evento, para a Camila e para outras iniciativas nessa natureza aí, seria justamente a implementação disso em termos de prática pedagógica, né? Então, como é que a gente pensa uma aula? Quais são as etapas de uma aula? Como é que a gente organiza uma aula para maximizar essa experiência de gamificação? A gente falou um pouco aqui de metodologias ativas, quando eu mencionei o PBL, mas existem uma gama de metodologias que a gente pode utilizar. Quem tiver interesse nessa área especificamente, tá? Sugiro que vocês procurem modelos, frameworks de gamificação. Tem um muito conhecido chamado Octalysis, e aí tem a ver com essas 8 fases que a gente pode pensar e organizar uma aula aí de forma a estruturar e propor atividades bastante engajadoras, para utilizar o termo que o professor Diego destacou aqui, mas aí isso naturalmente não seria conversa para esse momento inicial, isso até fica a sugestão para a nossa organização de seguir com essas iniciativas e discutindo essa temática que é tão importante, tá bom? Então, agradecemos imensamente, professor Diego, muitíssimo obrigado, Camila, muitíssimo obrigado pela oportunidade aí para todos nós estarmos tendo acesso a isso daí, e demais participantes aqui presentes também. O nome é Octalysis, vou colocar aqui no chat para quem quiser, tá certo?
e aí são frameworks de gamificação, e isso, quem tiver interesse, e aí, posteriormente, Camila, fica aí a sugestão, tá certo? De trabalhar gamificação inserida em metodologias. Tivemos uma excelente apresentação temática aqui com o professor Diego, ideias maravilhosas que a gente pode implementar em nossas práticas pedagógicas, né? Extremamente informativo e pertinente. Então, fica aí o convite a todos para utilizarem as ferramentas e seguirem trabalhando com isso, que será realmente uma contribuição muito boa à prática pedagógica de todos, tá bom? Então, brigadíssimo, professor Diego. Não sei se alguém, na realidade, quer fazer mais algum comentário. Nas outras semanas, a gente até abriu para o caso de eventuais perguntas. Se alguém tiver, eventualmente, algum questionamento aí ao professor Diego, pode fazer. E professor Diego, também, se tiver algum comentário final de encerramento, quiser fazer alguma última fala aí, a gente pode deixar a palavra com você também. Sim, eu deixo, pessoal, bom, ficou aquilo do que eu gostaria muito de compartilhar, dividir com vocês, aquele livro, né, depois a gente combina, Felipe e Camila, para ver se a gente consegue dividir aí o livro com o pessoal, o Fala Maria Favela, que é um livro ótimo, que eu super recomendo sempre, e deixo aí, pessoal, o meu Instagram também, Diego Prof de Português, caso vocês queiram entrar em contato comigo para perguntas, dúvidas, qualquer questão, se vocês têm uma dúvida ou querem alguma dica de como apresentar um evento, um assunto determinado em uma aula, vocês podem me escrever, sintam-se com a confiança de me escrever sem problema, e a gente fica aqui em contato, né, a comunidade de Prof de Português não é muito grande aqui, pelo menos na Argentina, somos poucos, infelizmente, mas a gente se conhece, viu? Por aí a gente se conhece, se encontra em eventos, em congressos e tal, então a gente fica aí em contato, com certeza. E muito agradecido, gente, por essa possibilidade. Obrigado, Camila, mais uma vez, obrigado, Felipe, pelas suas palavras, obrigado, pessoal, todos os que consideraram que era bom entrar e ficar aqui quase 2 horas ouvindo aqui uma pessoa fã da gamificação, um louco pela gamificação. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Foi um prazer compartilhar com vocês. Aí tem algumas pessoas que foram os meus alunos em cursos de formação de professores. Então, meu abraço especial para todos eles que não se cansaram de me ouvir. Continuam tentando, teimosos. Então, Excelente. pessoal, muitíssimo obrigado. Grande prazer. Muitíssimo obrigado, professor Diego. Vou encerrar aqui, então, a gravação agora, já deixando meu convite também para quem estiver assistindo a gravação, não estiver acompanhando a gente ao vivo no momento, mas estiver assistindo, então, sigam acompanhando as gravações das próximas aulas, participem dos próximos encontros também, tá certo? Nosso conteúdo está muito legal e seguiremos aqui abordando temáticas importantíssimas, extremamente relevantes para nossas práticas pedagógicas. Sigamos. Tchau.